Às 10h16 recuperamos a notícia de abertura desta edição. Os trabalhadores portugueses vão passar a descontar 18% para a Segurança Social, quer os trabalhadores do setor público, quer os do setor privado. É um aumento de 7% na contribuição que foi anunciado ao final da tarde pelo Primeiro-Ministro. Sobem os descontos dos trabalhadores, descem os das empresas, que vão passar a pagar exatamente os mesmos 18% para a Segurança Social. Passos Coelho diz que as medidas hoje anunciadas vão travar o aumento daquilo a que o Governo reconhece ser a brutal taxa de desemprego em Portugal. Sozinho, minutos antes de um jogo da seleção, Passos anuncia ao país que no próximo ano todos os trabalhadores vão descontar mais para a Segurança Social. Muito mais. O Governo decidiu aumentar a contribuição para a Segurança Social, exigida aos trabalhadores do setor privado, para 18%, o que nos permitirá, em contrapartida, descer a contribuição exigida às empresas também para 18%. Faremos assim descer substancialmente os custos que oneram o trabalho, alterando os incentivos ao investimento e à criação de emprego. Os descontos dos trabalhadores para a Segurança Social passam de 11% para 18%, o que representa um aumento do desconto superior a 60%. As empresas veem as contribuições baixar de 23,75% para 18%. Como é habitual, sem nada que o prove, Passos acredita que com isto as empresas vão criar mais emprego. Quanto aos funcionários públicos, fica praticamente tudo na mesma. A subida de 7 pontos percentuais na contribuição dos trabalhadores será igualmente aplicável aos funcionários públicos e substitui o corte de um dos subsídios decididos há um ano atrás. O subsídio reposto será distribuído pelos 12 meses de salário para acudir mais rapidamente às necessidades de gestão do orçamento familiar dos que oferem estes rendimentos. O corte do segundo subsídio é mantido nos termos já definidos na Lei do Orçamento de Estado para 2012. No caso dos pensionistas e reformados, a suspensão dos dois subsídios permanecerá em vigor. Passos tenta assim contornar a decisão do Tribunal Constitucional que chumbou os cortes dos subsídios de férias e de Natal da função pública por considerar que a medida não era equitativa. Em 2013, diz o Primeiro-Ministro, e até que acabe o programa de assistência financeira, ninguém fica de fora. Para os que têm ordenados mais baixos, o Governo cobra primeiro e devolve o dinheiro mais tarde. Esta proteção deverá adquirir a forma de um crédito fiscal em sede de IRS, por via do qual os trabalhadores de mais baixos rendimentos vejam diminuir o valor do imposto a pagar ou, nada tendo a pagar, possam receber o mesmo valor da compensação respectiva. E se outro mérito não for atribuído ao Primeiro-Ministro, Passos pede pelo menos que lhe reconheçam ambição. Quisemos ser ambiciosos. Ao mesmo tempo, rejeitámos outras alternativas que, de uma forma ou de outra, se resumiam ao aumento generalizado dos impostos. Tudo isto é apenas uma parte do que aí vem. No Orçamento do Estado para o próximo ano, o Primeiro-Ministro promete continuar a cortar nas rendas excessivas, nas fundações e promete até taxar mais a riqueza. Intenções antigas que Passos anda a anunciar há mais de um ano, mas que continuam por concretizar e que nunca mereceram uma comunicação solene ao país. Os trabalhadores, esses, já mereceram duas, e sempre para lhes dizer que vão pagar mais. O Partido Socialista diz que com estas medidas anunciadas por Passos Coelho foram ultrapassados todos os limites admissíveis e que é preciso dizer basta às políticas do Governo. O líder parlamentar do PS, Carlos Zorrinho, considera que o Primeiro-Ministro cometeu hoje um grave erro político. O Partido Socialista opõe-se ao conjunto destas medidas e ao que elas significam. Estas medidas ultrapassam todos os limites admissíveis. Na prática, os reformados e os funcionários públicos ficam sem os 2 salários ou pensões que já lhe tinham sido cortados este ano. E os trabalhadores do setor privado ficam sem o equivalente a um salário, o que se traduz, efetivamente, num aumento de impostos. É mais do mesmo sobre os mesmos. Parece que a única preocupação do Governo continua a ser um bom aluno da Troika, sem iniciativa
e sem capacidade para propor qualquer alternativa. Os portugueses ficaram hoje com a certeza que o Primeiro-Ministro e o Governo nada mais têm para oferecer do que uma política de austeridade. É, pois, tempo de dizer basta. Há outro caminho. Hoje, mais uma vez, também aqui, o Governo cometeu um gravíssimo erro político. A esquerda reagiu no Parlamento e responsabilizou o Governo por tomar medidas que vão agravar o desemprego em Portugal. Para o PCP, Verdes e Bloco de Esquerda, Passos Coelho devia ter taxado o capital, como sugeriu o Tribunal Constitucional, e não o fez. A declaração de Passos Coelho ao país foi pior do que se pensava. Estas medidas anunciadas são muito más para os trabalhadores. Não são boas para as empresas, ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, e não têm eficácia absolutamente nenhuma no combate ao O desemprego. Governo não tem emenda. O Governo, a única coisa que sabe fazer é impor mais sacrifícios àqueles que vivem do seu trabalho. Muito mais para os trabalhadores, porque as pessoas vão levar menos salário para casa. Ou seja, na verdade, isto é um corte salarial. Por outro lado, não são boas para as empresas, porque como se diminui o poder de compra das pessoas, retira-se mercado às empresas. E as empresas, para sobreviver, precisam que as pessoas lhes comprem serviços e bens. E roubando o mercado, está-se a liquidar a capacidade das empresas. Liquidando esse mercado e essa capacidade das empresas, automaticamente não se consegue combater o desemprego. E, portanto, aquilo que o Governo continua a fazer é fomentar o desemprego. Ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, ele tem grande responsabilidade nos níveis de desemprego a que chegamos. Para os reformados e pensionistas, vai perpetuar-se o roubo de 2 meses de salário. Para os trabalhadores da administração pública, também se mantém e perpetua esse roubo de 2 meses no salário, com a novidade desse roubo agora ser extensível aos trabalhadores do setor privado, através do aumento do desconto para a Segurança Social de 7%, o que significa, feitas as contas, de 7 vezes 14, acaba por dar num mês de salário roubado a todos os trabalhadores. É ao mesmo tempo que os patrões são beneficiados e, mais uma vez, os altos rendimentos de capital são isentados de qualquer contribuição. Esta tem sido a política do Governo que conduziu a estes péssimos resultados e que vão agravar a situação da crise. Com descaramento, os patrões, as entidades patronais, passam a descontar menos 5,75%, ou seja, uma transferência direta desse roubo para os bolsos do capital. E nesse sentido, portanto, nós consideramos que é profunda demagogia falar em desemprego quando nós sabemos que as medidas agora anunciadas, levadas por diante, significarão inevitavelmente mais desemprego e mão de obra mais barata, mais exploração dos trabalhadores. A responsabilidade não é do Tribunal Constitucional, a responsabilidade é desta política de austeridade que conduziu à derrapagem das contas públicas e conduziu a um brutal desemprego no nosso país. Não é baixando os salários que se combate o desemprego e que se criam novos empregos. Esta política de austeridade condenará o país a mais pobreza, a mais recessão económica e a mais desemprego. Por isso, nós somos muito críticos e estamos indignados com os anúncios feitos por Pedro Passos Coelho. Nós consideramos que este é o caminho para o desastre. O Governo continua cegamente a arruinar o país e este país não pode ser arruinado desta forma. Muito obrigada. Nem desta, nem do outro. O parceiro de coligação do Governo, o CDS-PP, que se tem manifestado contra um aumento da carga fiscal, diz agora que esta subida das contribuições para a Segurança Social não é um aumento de impostos. O líder parlamentar, Nuno Magalhães, garante que esta foi uma decisão do Governo de forma coesa, ou seja, também com o acordo do CDS. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro foi claro a dizer que foi uma decisão do Governo, o CDS faz parte do Governo e também disse... O CDS tem-se manifestado claramente contra mais austeridade, nomeadamente aos privados. E disse uma frase que, obviamente, mereceu a nossa maior atenção, é que não haveria aumento de impostos com estas medidas, como percebem, não há. Desejaríamos também que estas medidas fossem discutidas de forma aprofundada, aberta e rigorosa em sede de concertação social e que aí Governo e parceiros sociais possam encontrar soluções que de alguma forma também minimizam os impactos, nomeadamente no âmbito do privado, para aqueles que ganham menos.
O PSD alega que foi a decisão do Tribunal Constitucional que obrigou o Governo a encontrar uma alternativa. O deputado social-democrata, Miguel Frasquilho, justificou desta forma as medidas hoje anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Leva também, ao mesmo tempo, a que os custos do fator trabalho para as empresas sejam reduzidos. E isso eu quero salientar, porque é fundamental numa altura em que o desemprego é o maior flagelo social que Portugal enfrenta. Há aqui uma claríssima preocupação da parte do Governo em combater esse desemprego, em proporcionar mais emprego para as pessoas e em aumentar a competitividade das empresas para que elas se possam tornar mais competitivas no exterior. Em geral, recordo que a opção inicial do Governo, plasmada no Orçamento do Estado para 2012, tinha sido diferente. Foi a decisão do Tribunal Constitucional que obrigou a que fosse encontrada uma alternativa. Esta alternativa foi hoje apresentada e o Governo não podia correr, evidentemente, o risco de que o Tribunal Constitucional voltasse no próximo ano a considerar inconstitucional a decisão que tinha sido tomada. O PS acabou de dizer que estas medidas ultrapassam todos os limites. Eu fico espantado com essas declarações que também já ouvi, porque o Partido Socialista parece esquecer-se quem conduziu o país à situação de emergência financeira, económica e social em que se encontra, com um endividamento absolutamente insustentável e que agora precisa de ser combatido. Está a ser combatido. Evidentemente, essas decisões foram, parece-me óbvio, tomadas entre o Governo e a Troika e, portanto, ao Partido Socialista ficaria bem um pouco de modéstia e ficaria bem reconhecer os erros que foram cometidos no passado, que levaram a que todos os portugueses, sem exceção, estejam agora nesta situação muito desagradável em que o país se encontra, mas que precisa, evidentemente, de ser combatida, e é nisso que o Governo está muito comprometido, está muito empenhado, e estou certo que com o esforço de todos os portugueses, o país será capaz de dar a volta a esta situação.